todas e todos, meu nome é Mandy e hoje nós vamos começar uma nova série aqui no nosso canal. Nessa série a gente vai debater sobre o livro Reforma e Revolução, da Rosa Luxemburgo. Esse livro foi escrito no final dos anos 1800 e é uma das primeiras obras que sintetiza um grande debate que ocorreu dentro do movimento operário internacional sobre esse tema. Quais caminhos o proletariado e os socialistas devem seguir? É o caminho das reformas ou da revolução? Então, se você tem interesse pela Rosa Luxemburgo, quer conhecer um pouco mais sobre o livro e também quer se inteirar sobre essas polêmicas e debates, fica ligado no vídeo, nos acompanhe, não esquece de deixar o like, compartilhar e deixar seu comentário no final do vídeo. Então vamos lá! Nesse vídeo de hoje a gente vai debater sobre o capítulo número 1 do livro, que é o capítulo O Método Oportunista. Mas antes, algumas contextualizações, né? Quem foi a Rosa Luxemburgo? Ela nasceu na Polônia, ela se mudou para a Suíça e foi na Suíça que ela conheceu integrantes e lideranças dos sociais-democratas. Quando a gente fala de social-democrata naquele contexto, a gente está se referindo às figuras socialistas e revolucionárias. É bem diferente do que a gente entende por social-democrata hoje em dia, no Brasil, no século XXI. E depois dela conhecer os sociais-democratas, ela vai para a Alemanha, e lá ela se integra ao SPD, que é o Partido Social Democrata da Alemanha, que era um partido que estava crescendo cada vez mais, e enfim. Dentro do partido, do SPD, ela vai polemizar muito com uma figura de um cara chamado Bernstein. E o livro Reforma e Revolução é o livro que sintetiza esse debate da Rosa com Bernstein. Então ela vai, ao longo de todo o livro, citar o Bernstein, colocar frases ditas por ele, pegar documentos, coisas que ele escreveu, coisas que ele falou, para polemizar sobre esse tema. E ela vai debater sobre o revisionismo do Bernstein. O que seria um revisionismo? Isso é um termo que a gente encontra volta e meia por aí nos textos do marxismo, de política e tal. Revisionismo é quando você diz que você está partindo de um arcabouço teórico para você atualizar ele de acordo com os novos acontecimentos da realidade. Mas, na verdade, você não está atualizando nada, porque você está jogando fora as premissas desse arcabouço teórico que você disse que você está atualizando. Então, é isso que ela chama da teoria, a tese do Bernstein, de revisionismo, e nesse primeiro capítulo ela vai debater sobre o método do Bernstein, né? Mas o que o Bernstein falava? Ele dizia que o capitalismo estava se adaptando cada vez mais, estava aumentando a sua capacidade de adaptação, e que isso demonstrava que o seu desmoronamento, a sua bancarrota estava cada vez mais longe, mas não longe no sentido temporal, de cada vez mais longe numa linha de tempo, mas que era algo cada vez mais improvável, e isso era o oposto do que diziam os socialistas baseados no socialismo científico. Então, para o Bernstein, tem 3 fatores que comprovariam essa adaptação do capitalismo. O primeiro fator é que já não haviam crises generalizadas há muito tempo e que isso tinha a ver, inclusive, com o surgimento de coisas que ele chama fatores de adaptação, que seriam as organizações sindicais, o desenvolvimento dos meios de comunicação, serviços de informação, o crédito, etc. Só um parênteses, que é bem curioso e que poucos anos depois estourou uma guerra mundial, que foi uma crise sem precedentes em todos os terrenos. Mas, enfim, o segundo elemento que o Bernstein fala, que comprovaria a tese dele, é que as classes médias não só elas estavam sobrevivendo, como elas estavam tendo uma melhora na sua condição de vida. E o terceiro elemento é que também havia uma melhora na condição de vida do próprio proletariado, que teria sido uma decorrência da luta, da organização, da ação sindical. Então vejam que essa é a tese do Bernstein. E ele e a Rosa estão dentro do mesmo partido. Então o debate deles é importantíssimo, porque em última instância também diz respeito a qual deve ser o centro da atividade do partido naquele momento. Para o Bernstein, o capitalismo não é que ia demorar para sua bancarrota acontecer por conta de todos esses fatores de adaptação, porque ele estava aumentando a sua adaptação. Na verdade, ele questionava o fim do capitalismo em si. E se isso está em xeque, está em suspenso, questionado, então o centro da atividade do partido não é mais a conquista do poder político, mas sim a construção do socialismo através de uma extensão gradual da economia por dentro do próprio capitalismo, enfim.
Mas vamos voltar um passo para entender uma questão. Por que é que exatamente tudo isso que o Bernstein fala é chamado de revisionismo pela Rosa? Porque ela fala que ele rompe com as 3 características que são base, fundantes do socialismo científico. Cabe lembrar que o socialismo científico foi aquilo que foi elaborado pelo Marx e pelo Engels, que não foi também uma ideia brilhante que eles tiveram e algum dia tiveram uma iluminação e escreveram no papel, mas foi fruto de um estudo aprofundado sobre a anatomia própria do capitalismo e como o capitalismo funciona. Então, segundo o socialismo científico, por que é que essa bancarrota do capitalismo vai acontecer? Porque o capitalismo, pelo modo como ele funciona, ele engendra dentro de si próprio as contradições que vão o destruir. Ele carrega os germes da sua própria destruição por conta dessas suas contradições internas. E o socialismo científico se ancora em 3 elementos para afirmar isso. O primeiro elemento seria que a produção ela funciona de forma anárquica, e isso conduz ao afundamento do capitalismo. O que significa funcionar de forma anárquica? Por exemplo, o que impera na economia é a concorrência. Se é isso que impera, pouco importa o que você vai produzir, a quantidade, se você está produzindo para atender às necessidades da população. Você quer produzir cada vez mais para vender cada vez mais, para ter cada vez mais lucro, já que é isso, é a concorrência. Só que isso ocasiona a superprodução. Se isso ocasiona a superprodução, de tempos em tempos, tem mercadorias que não são vendidas. E se elas não são vendidas, o que acontece? Ou elas são destruídas. Cabe lembrar aqui do governo Vargas no Brasil. Não sei se vocês já ouviram falar sobre a queima de muitos sacos de café, tem a ver com isso. Ou elas vão ser destruídas, ou elas vão apodrecer, enfim. A empresa pode entrar em crise, demitir seus funcionários. Mas o grande ponto colocado aqui é que há um grande desperdício de trabalho e riqueza. Então, essa anarquia da produção, uma produção que não funciona para atender às necessidades, ela funciona de maneira anárquica, desorganizada. O segundo fato do socialismo científico tem a ver com a produção ser socializada. E isso, inclusive, é uma das coisas que apontam que o próprio capitalismo cria os fundamentos, as condições para que haja uma superação dele próprio. Então, o que significa a produção ser socializada? Hoje, qualquer coisa que a gente compra, qualquer produto, qualquer objeto, ele passou por uma série de processos de transformação desde que a gente foi lá retirar o elemento dele na natureza. Então, uma cadeira, tem alguém que extrai a madeira, tem alguém que transforma a madeira em tábua, depois essa tábua vai para a fábrica onde a cadeira é construída. Não é a mesma galera, os mesmos trabalhadores que distribuem, que vendem esse produto quando ele já está finalizado. Então, assim, é uma produção que passa por diversas etapas, por isso que ela é social. E o terceiro elemento do socialismo científico, que serve para ancorar essa ideia de que o capitalismo engendra suas próprias contradições, é que há uma organização e uma consciência cada vez mais desenvolvida do próprio proletariado. E o proletariado é justamente esse elemento ativo da revolução. E aí, a Rosa, nesse primeiro capítulo, ela vai demonstrar como, então, que o Bernstein aplica esse revisionismo em relação a esses 3 fundamentos do socialismo científico. Então, sobre o afundamento da economia, que seria uma própria decorrência da anarquia da produção no capitalismo. O Bernstein fala que a probabilidade desse afundamento não existe, que na verdade isso é o menos provável de acontecer, porque o capitalismo aumenta cada vez mais a sua capacidade de adaptação, justamente através daqueles elementos que seriam fenômenos de adaptação, por exemplo, como eu já comentei, o crédito, as organizações sindicais, as fusões, a melhoria dos meios de comunicação e tal. Ele fala que isso, então, anula as contradições internas do capitalismo. Para Rosa, na verdade, não, as contradições não foram anuladas, elas foram atenuadas, mas elas continuam existindo. Por exemplo, o capitalismo conseguir, entre aspas, se adaptar de alguma maneira através das organizações sindicais, porque é através das organizações sindicais que você consegue elevar um pouco o nível de vida do proletariado.
Isso não atenua a contradição do capitalismo de que ainda existem duas classes antagônicas. Uma que vende sua força de trabalho e uma que é proprietária dos meios de produção e que compra a força de trabalho dos outros. Ou, colocando em outras palavras, em outros termos, continuam existindo duas classes, uma exploradora e uma explorada. Isso ainda continua a existir? Pode estar atenuado porque o proletariado tem uma condição um pouco melhor de vida? Pode estar atenuado, mas as contradições ainda existem. Se essas contradições ainda existem, se elas não foram anuladas, elas foram apenas atenuadas, então está demonstrado também o elemento número 2, de que a produção ela é social. Por exemplo, se o próprio Bernstein fala que um dos fatores de adaptação do capitalismo é a melhoria dos meios de comunicação, por que é que você melhora os meios de comunicação? Justamente por conta desse caráter cada vez mais social da produção, que as coisas têm que se relacionar mais, se interligar mais. Uma produção dividida em várias etapas, que envolve vários trabalhadores, várias fases, digamos assim, é óbvio que ela exige uma comunicação cada vez maior entre as partes. Então, o que é que explicaria o aperfeiçoamento dos meios de comunicação? Se a economia, se a produção não fosse social, se fosse que nem, por exemplo, lá no feudalismo, que obviamente havia algum grau de socialização na produção, mas que as coisas eram encerradas, cada feudo em si mesmo, não havia essa interligação, esse intercâmbio de informações, mercadorias, de tudo, um entre o outro, né? Não do modo como passa a acontecer com o fim do feudalismo, pelo menos. Então, está comprovado pela própria existência, digamos assim, dos fatores de adaptação que o Bernstein fala que existem. A própria existência desses fatores comprova que a economia ela é social também. E sobre a consciência do proletariado, que é o terceiro argumento fundante da teoria central do socialismo científico, o Bernstein fala que, na verdade, todos esses fatores de adaptação eles impedem que a consciência de classe se produza. Então, aqui, a teoria do Bernstein é reduzida a um puro idealismo, como se a consciência das pessoas fosse um ideal perfeito, enfim. Mas vejam que curioso, o Bernstein ele afirma tudo isso e ele ainda continua dizendo, não, eu acho que o capitalismo está se adaptando, mas isso não refuta as ideias socialistas, por exemplo. Então, ele se reivindica um socialista. Ele está dizendo que ele não refuta o socialismo. Mas como é que é possível, se existem fatores de adaptação que anulam as contradições do capitalismo, como é possível que tudo isso sejam germens do socialismo? Ou você anula as contradições do capitalismo, o que, portanto, faz com que o capitalismo continue existindo indefinidamente para sempre, ou você afirma que tem coisas nessa sociedade capitalista que significam os germens da sociedade futura, uma sociedade socialista, que seriam essas contradições internas, segundo a própria Rosa e o socialismo científico. Então, a teoria do Bernstein ela é muito contraditória. Na verdade, não é nem que ela é contraditória, é que você não consegue sustentar a argumentação dele de forma lógica quando você compara com tudo aquilo que já foi acumulado pelo socialismo científico, e você muito menos consegue defender isso que ele defende, reivindicando ainda o socialismo. Não é possível. Ou você defende ou não. Então, a grande conclusão deste primeiro capítulo é a seguinte: ou a transformação da sociedade, ela é uma consequência das próprias contradições internas da sociedade. E vejam que interessante, o socialismo, portanto, não tem nada de uma ideia linda, um sonho, uma sociedade bonita que nós vamos construir. Não, é fruto de uma análise precisa de como as coisas funcionam. E uma análise científica que reconhece que a sociedade, pelo modo como ela se organiza hoje, ela está cheia de contradições que podem levar a sua própria bancarrota. Então, ou isso existe, e à medida que o capitalismo vai se desenrolando, vai se desenvolvendo, vão também se desenvolvendo todas essas contradições, o que significa refutar a teoria da adaptação do Bernstein, e estaria comprovada a teoria da catástrofe, que é como a Rosa se refere, a própria teoria dela,
ou então os fatores de adaptação de fato anulam as contradições do capitalismo, asseguram a sobrevivência do capitalismo, e nesse caso o socialismo deixa de ser uma necessidade histórica, porque ele não faz nenhum sentido, o que inclusive significa que não há desenvolvimento material da sociedade. Então, o grande debate desse capítulo 1 é o seguinte: ou o revisionismo está certo, ou o revisionismo está errado. E a Rosa Luxemburgo encerra esse primeiro capítulo falando: That's the question. Essa é a grande questão. Então, se você gostou, se você quer saber mais, acompanhe essa série do nosso canal, que a gente vai apresentar capítulo a capítulo nas próximas semanas, para que todo mundo tenha acesso e compreenda um pouco melhor o que a Rosa Luxemburgo está debatendo nesse livro dela. Você não precisa concordar, você pode assistir o vídeo e não ser marxista, não ser socialista, ser uma pessoa que sequer se reivindica de esquerda. Esse não é um canal único exclusivo para as pessoas que já conhecem o marxismo. Nós estamos totalmente abertos a debater com todo mundo, e é por isso que eu queria pedir para você deixar o seu comentário sobre o que você achou, o que é que a gente pode melhorar, coisas que ficaram em aberto que você não conseguiu entender, e temas também para a gente abordar melhor nos próximos vídeos. Então, muito obrigada, nos vemos na próxima.